Na última aula a gente viu as correntes de magnetização, né? Uma corrente no volume, o Jm, e uma corrente na superfície, o Km. Né? O Jm foi o rotacional de M e o Km foi obtido como o M VEC N. Vamos ver um exemplo disso. Em seguida a gente tenta obter uma lei de Ampère macroscópica baseado nessas relações. Então, a esfera uniformemente magnetizada nos fornece um bom exemplo. Então, a gente tem aqui um M, que eu vou colocar para cima. Num sistema de eixos, em que isso coincide com o eixo Z, aqui eu tenho o x e o y. Então aqui imediatamente a gente vê que as derivadas da magnetização são nulas, né? Porque eu estou assumindo um m, que é um m zero, vamos dizer, na direção k. E isso é uma constante, né? Então não há uma densidade de corrente, né, Jm de magnetização. Porém, vai haver uma densidade Km, porque o M VEC N é diferente de zero, como a gente pode ver prontamente fazendo o produto vetorial. I, J, K, o M é 0, 0, M, 0, e o N eu vou chamar de NX, NY, NZ, depois eu expresso isso em coordenadas esféricas. Então aqui a gente vê que o resultado é menos M0NY na direção I, e na direção J é mais M0NX na direção J. Tá? O NX a gente sabe que vale seno de θ cosseno de φ em coordenadas esféricas. Θ é o ângulo polar, φ é o ângulo azimutal. O NY é o seno de θ seno de φ. Né? Isso a gente pode reconhecer imediatamente aqui na figura. Olha, θ e aqui embaixo o φ. A projeção aqui embaixo é feita por um seno θ, por isso este seno θ e este seno θ. Aí uma projeção adicional inclui o cosseno de φ para o NX e o seno de φ para a direção, para o eixo Y. Lembra a projeção Y. Então, o K, a corrente efetiva de magnetização nessa situação, vai ser um M0 seno de θ, que pode ficar em evidência, um menos seno φ, que é esse menos, o seno φ que aparece, o cosseno φ, né? Seno φ, né, que é o NY, está aqui, mais isso aqui na direção I, né? E na direção J vai ser o M0 seno θ, que já está em evidência, e esse aqui, que é o cosseno φ, na direção J. Esse parênteses, né, ele representa um vetor unitário. É o vetor unitário na direção φ, eu vou chamar de F. Isso aqui é também visto muito facilmente. Se eu ponho aqui essa figura vista de cima, né, com eixo X e eixo Y aqui, o φ seria esse ângulo, né? Aqui seria o meu F. Então, observe, né, que esse F tem projeções em Y e em X, né, que vão ser dadas justamente pelo menos seno φ e o cosseno φ. Por exemplo, aqui você vê que esse ângulo é o próprio φ, porque esse lado é perpendicular a este, e este lado é perpendicular a este. Aqui, né, o próprio F aqui. Esse perpendicular a esse perpendicular a esse. Então, esse ângulo é esse ângulo aqui. Então, o cosseno φ faz a projeção no eixo Y. E o menos seno φ, porque o eixo X é para baixo, né? Então essa projeção é para cima. Menos seno φ na projeção em direção X. Então, esse vai ser o nosso K aqui. Então, agora a gente parte para a lei de Ampère macroscópica. Como a gente vai ver, na hora de aplicar as equações, é mais fácil, muitas vezes, a gente ter uma equação escrita em termos de correntes livres do que ficar trabalhando com as correntes ligadas e aplicar a lei de Ampère para essas correntes ligadas macroscópicas.
macroscópica. Então, o que nós tínhamos antes era que o rotacional de B é μ0J. Né? Essa é uma equação, é a lei de Ampère, né? Válida no limite da magnetostática, divergência de J igual a zero. Agora o que a gente percebe é que o J ele vai ser o J anterior, que eu vou chamar de um J livre, mais um Jm de magnetização, porque isso também existe no nosso sistema. Isso então é um J livre mais um rotacional de M, porque é o que a gente tinha identificado como Jm. Então eu introduzo isso aqui, já pensando no B como um campo macroscópico agora, e coloco no lugar do J, o J mais o Jm, que é o rotacional de M. Esse rotacional eu posso trazer para o lado de cá. Eu fico assim, olha, primeiro eu divido tudo por μ0, trago o M para cá. Então o rotacional de M com sinal menos é o que eu tinha aqui e passei para cá. É igual ao μ0, aqui é o livre, μ0 J livre. Esse campo que aparece do lado de cá, vetorial, eu vou chamar de campo H. E a equação que resulta daí é rotacional de H opa, o μ0 tem que sair daqui, desculpa. Vamos tirar, que eu dividi tudo por μ0, né? J livre. Esse campo eu chamo de H. E eu tenho rotacional de H igual a J livre. Essa vai ser a lei de Ampère macroscópica. Né? Na forma integral, eu integro na área dos dois lados, uso o teorema de Stokes para transformar a integral de área da esquerda numa integral no caminho fechado que delimita aquela área. E do lado direito, né, a integral da área do J livre é a corrente dentro que atravessa a superfície, né, delimitada por essa curva C. Então é a corrente, vou chamar a corrente dentro, né, mas é uma corrente livre, porque vem do J livre. Toda a contribuição de magnetização ficou escondida dentro do campo H. Então a gente vai ver como que isso ajuda a gente a resolver alguns problemas. Então vamos ver um exemplo primeiro, em que eu tenho um cilindro longo de raio R, algo assim, raio R, e eu estabeleço uma densidade de corrente livre, né, caracterizada por uma corrente I, né, livre, e eu quero achar o campo H dentro e fora. Né? Quem que é o H? Bom, então se eu tenho uma lei dessa para usar, né, eu construo para o campo dentro, né, uma espira amperiana, né, dessa forma. Aqui vale a mesma ideia de antes. Né? Eu tenho uma corrente longitudinal, eu espero o campo ser circular. São as propriedades vetoriais que a gente viu que vem de uma lei do tipo rotacional do campo vetorial igual a densidade de corrente. Então o cálculo é direto. Olha, o HdL vai ser escrito como um H vezes 2π R minúsculo, né? Vamos supor que esse raio que eu estou dizendo que é R minúsculo, o raio da espira amperiana, né? H vezes 2πr. Isso tem que ser a corrente dentro. A corrente dentro disso aqui, vamos supor, olha, a hipótese é que isso aqui é uniformemente distribuído. Né? Então, eu obtenho a quantidade, assim, a corrente dentro dessa superfície delimitada pela minha curva C, a corrente que atravessa essa superfície delimitada por C, vai ser a corrente I e a fração correspondente àquela parte do meu sistema. Eu posso pensar assim, né? Em πr2, que é a área total, eu tenho I. Né? Então, num πr2 minúsculo, né, eu vou ter um Izinho, um I minúsculo. Esse I minúsculo, então, vale a corrente total πr2 minúsculo sobre πr2. E aí, isso porque é uniformemente distribuído. Né? Isso aqui vale para um J uniforme. Aí eu faço tipo uma regra de 3. Né? E isso já me dá a resposta. Eu vou ter então que o H está na direção circular, né? Então dado por um unitário φ, e vale I, né? Tem um R aqui, um R2 aqui, então vai ficar linear em R, dividido, o π aqui vai cortar, vai sobrar esse 2π embaixo, e um R2 maiúsculo.
Esse é o resultado. Obviamente, para R maior que R, toda a corrente fura o meu cilindro, né? Eu vou ter algo assim, né? Ó. O cilindro é infinito, tá? Aí eu pego aqui uma espira amperiana, né? Essa é a minha curva C, essa é a área delimitada pela minha curva C. A corrente que passa aqui é toda a corrente. Então, H vezes 2πr dessa vez vai ser toda a corrente I. Né? Logo, eu tenho uma expressão conhecida para o H. H é I sobre 2πr na direção φ. Né? O decaimento do campo com 1 sobre R. Tá? Fora ainda, né? Ainda nessa região aqui, ó, eu sei que a magnetização vale zero. Né? Por quê? Porque eu estou fora do material, estou no vácuo, não tem nada, não tem, então não posso definir uma magnetização ali, não é nem definida, é M igual a zero. Então, nessa circunstância, né, B é M0H. Né, porque a gente tinha estabelecido o H como B sobre M0 menos M. Né? Se o M é zero, B é igual a M0H. Então, fora, eu posso dizer quem que é o H. É M0I, direção circular, sobre 2πr. Então, esse é o resultado. Para dentro, eu não posso dizer nada, por enquanto. Esse é o tema da próxima aula, uma vez que eu não falei quais são as propriedades daquele meio. Né? Então, eu tenho que esperar um pouquinho para lidar com esse problema. Bom, a gente pode estabelecer isso aqui agora. Né? Como que eu vou tratar esse problema de relacionar o B com H aqui dentro, né? Isso depende do material. Nós vamos estudar uma classe de materiais agora, que são os materiais lineares. Neles, a resposta, que é a magnetização, ela ocorre de forma linear com o campo que eu vou convencionalmente colocar como campo H. Então, o que caracteriza esse material é uma equação do tipo M é igual a Xm, Xm é a susceptibilidade magnética vezes H. Então, em presença de H, o material linear vai adquirir uma magnetização que é linear com o campo e caracterizado por uma susceptibilidade magnética. É a resposta magnética do material. Tá? Esse Xm ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, o material vai ser um material paramagnético. E se ele for negativo, o material vai ser um material diamagnético. Em alguns exemplos a gente vai ver como distinguir esses dois materiais em termos de comportamento físico deles. Mas vamos só explorar um pouco mais essa relação linear, levando ela para a relação entre H e B. H é B sobre M0 menos M. Mas agora eu sei que o M é Xmh, se o material for linear. Então eu escrevo Xmh. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: H que multiplica 1 mais Xm é igual a B sobre M0. Logo, o B é M0 que multiplica 1 mais Xm vezes H. Então a relação linear entre o M e o H se traduz numa relação linear entre o B e o H. Para caracterizar isso aqui, eu defino uma outra constante, que é o μ, que chama permeabilidade magnética. É uma outra maneira de caracterizar a resposta do material, né? Para não ficar precisando escrever isso aqui o tempo todo. Então eu chamo de permeabilidade magnética. O valor do vácuo, então, obviamente, é M0. Permeabilidade magnética. Então, para o material linear, vale essa relação. B é igual a μh.